Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu quero te convidar a fazer comigo um passeio por uma história fascinante de uma mulher cheia de atributos na Rússia Imperial. Mas antes, eu quero poder contar com o seu incentivo e colaboração por meio de um like, de um comentário e, se não for inscrito, me dando a honra da sua inscrição para fazer parte do nosso canal. E vamos à nossa história de hoje, a história da Grã-Duquesa Xênia da Rússia, que nasceu às 4 da manhã do dia 6 de abril de 1875, em São Petersburgo. Xênia Alexandrovna Romanov, a quarta criança e primeira filha do czar Alexandre III da Rússia e da sua esposa Maria. Era uma das irmãs mais novas do czar Nicolau II. Xênia e os irmãos foram criados de forma simples. Seu pai ascendeu ao trono e tornou-se o czar Alexandre III. Com os irmãos, recebeu uma educação de tutores privados com especial atenção para a aprendizagem de línguas estrangeiras. Além do russo nativo, ela aprendeu inglês, francês e alemão. Porém, nunca soube falar a língua nativa de sua mãe, o dinamarquês. Os seus pais eram grandes defensores da utilização construtiva do tempo e ela divertiu-se enquanto criança, aprendendo culinária, trabalhos manuais e como fazer fantoches para os teatros das crianças, incluindo as roupas dos bonecos. Ela também gostava de jogar jogos com os irmãos e cavalgar, pescar. Xênia também gostava de desenhar, de ginástica e de tocar piano. A religião era um ponto muito importante e não desprezado pela família. Gostava particularmente das férias de verão fora da Rússia, no país natal de sua mãe, na casa de seus avós, a Dinamarca. Era muito conhecida na Dinamarca, ao ponto de o compositor Valdemar Vater lhe ter prestado um tributo escrevendo a Polka Mazuraka de Xênia. Além das visitas à Dinamarca, a família de Xênia adorava refugiar-se no iate para a costa finlandesa. Aos 12 anos, conheceu aquela que seria sua futura cunhada, a futura czarina Alexandra. As duas deram-se muito bem e brincaram juntas durante muito tempo. Em 1888, Xênia e Alexandra começaram a escrever uma à outra. Xênia era a galinha, entre aspas, e Alexandra, entre aspas, a galinha velha. Nessa forma carinhosa, as duas se tratavam e trocavam muitas cartas. Em outubro de 1888, o comboio em que estavam viajando descarrilhou. Xênia foi a primeira a sair dos destroços. O seu pai tinha conseguido manter o teto da carruagem suficientemente alto para que todos conseguissem rastejar para fora. Apesar da culpa do acidente se prender com problemas técnicos, nunca foi excluída a hipótese de que uma bomba tenha sido escondida no comboio. A família vivia aterrorizada, com meio de revoluções e de ataques revolucionários. Quando ela chegou à adolescência, apaixonou-se pelo seu primo 9 anos mais velho, que era um grande amigo do seu irmão Nicolau. Em 1886, quando Alexandre, de 20 anos, estava a servir na Marinha, Xênia, de 11, enviou-lhe um postal quando seu navio se encontrava no Brasil e escreveu: "Felicidades e volta depressa. A tua marinheira Xênia." Xênia e Alexandre queriam casar-se desde o momento em que ela completou 15 anos. Foi uma atração na qual os seus pais não estavam inclinados para confiar, uma vez que Xênia era muito nova e eles não tinham a certeza sobre a personalidade de Alexandre. Finalmente,
Em janeiro de 1894, os pais de Xênia aceitaram o noivado depois do pai dele, o Grão-Duque Miguel, tio do pai de Xênia, intervir, apesar da czarina Maria se queixar da arrogância e falta de educação de Alexandre. O casal casou-se no dia 6 de agosto de 1894. A irmã mais nova de Xênia, Olga, escreveu sobre a alegria do seu casamento. Abre aspas. O imperador estava tão feliz. Foi a última vez que o vi assim. Fecha aspas. Durante a lua de mel, o pai de Xênia começou a adoecer e morreu no dia 1º de novembro de 1895. Com a morte do seu pai, o seu irmão mais velho, Nicolau, herdou a coroa e tornou-se o czar Nicolau II. Xênia escreveu sobre a triste perda de seu pai. Abre aspas. Ainda não acredito. Parece impossível que o nosso adorado anjo tenha partido e deixado a sua pobre e miserável família de coração partido e a chorar por ele. Mas ele está feliz agora. Deus não queria que ele sofresse mais. Fecha aspas. Xênia e Alexandre tiveram 7 filhos juntos. A atração romântica não durou muito. Durante a última gravidez de Xênia, em 1907, Alexandre teve um caso com uma mulher identificada como Maria Ivanovna, enquanto estava no sul da França. Um ano depois, também Xênia começou um caso com um homem inglês, a quem chamava Fanny, e em seus diários se referia a ele somente com a letra F. Eles trocaram correspondência até o início da Primeira Guerra Mundial. Depois de Alexandre e Xênia admitirem os casos um ao outro, o seu casamento entrou em crise. Apesar de ainda se sentirem apaixonados, começaram a dormir em quartos separados e a levar vidas diferentes. Eventualmente, um grande ressentimento começou a crescer entre os dois. E entre Xênia e Alexandra, devido ao fato de Xênia, para além da primeira filha, Irina, ter dado à luz apenas rapazes saudáveis, enquanto Alexandra ainda não tinha concebido um herdeiro para o trono. Em contraste, Alexandra tinha 4 filhas seguidas e nenhum herdeiro masculino. O rebentar da Primeira Guerra Mundial apanhou Xênia e sua mãe desprevenidas. A primeira estava na França e a segunda em Londres. As duas combinaram de encontrar-se, onde o comboio privado de Maria estava à espera para levar as duas para a Rússia. Elas estavam confiantes de que o Kaiser as deixaria passar, mas quando chegaram a Berlim, descobriram que a linha férrea para a Rússia tinha sido fechada. Quando ouviram que o Yusupov também estava em Berlim, Maria Feodorovna pediu-lhes para se juntarem a elas no comboio. Depois de uma situação complicada em Berlim, foi dada finalmente autorização para o comboio seguir para a Dinamarca. Muito aventureira essa pequena grã-duquesa. Xênia e a mãe chegaram a casa pela Finlândia. Quando chegaram a casa, Xênia, Sandro e Maria viveram juntos no palácio de Elagin. Xênia e sua mãe sabiam que a Rússia não estava em condições para lutar numa guerra moderna, por isso lançou-se ao trabalho. Ela providenciou seu próprio comboio para hospitais e abriu um grande hospital para feridos. Também abriu o Instituto Xênia, que oferecia próteses artificiais para os incapacitados pela guerra. Em outubro de 1916, cada vez mais deprimida pelo dilema da Rússia, Xênia escreveu à sua mãe, abre aspas, o que teria acontecido se o querido papá ainda estivesse vivo? Se verá que haveria guerra, desordem, fermento intelectual, desacordos. Numa guerra, tudo o que está a acontecer ou não, acho que não. Pelo menos grande parte do que está acontecendo não aconteceria, e podemos dizê-lo com certeza. Fecha aspas. Xênia, a sua mãe e a sua irmã Olga pediram ao Grão-Duque Nicolau
irmão mais velho do marido de Xênia, para escrever ao czar para avisar sobre a influência de Alexandra nos assuntos do governo. Nicolau nem sequer abriu o envelope, mas Alexandra leu a carta e acusou o Grand-Duque de rastejar atrás das cunhadas. Compreendendo o perigo que corria, Xênia e sua família mudaram-se para a Crimeia. Aí recebiam poucas notícias. Xênia ouviu falar do assassinato de Rasputin e ficou desconfortável com o episódio. Quando o Exército Vermelho se estava a aproximar cada vez mais da Crimeia em 1918, Xênia e sua mãe conseguiram escapar da Rússia no dia 11 de abril de 1919, com a ajuda da rainha Alexandra do Reino Unido, irmã de Maria Feodorovna. O rei George V enviou um navio de guerra britânico que as levou a ela e aos outros Romanov da Crimeia pelo Mar Negro para Malta e depois para a Inglaterra. Foi durante esta viagem que Xênia soube da morte do irmão Nicolau e da família e do desaparecimento do seu irmão mais novo, Miguel. Mais tarde, a sua irmã Olga Alexandrovna, que tinha decidido não sair imediatamente da Rússia, juntou-se à família. Xênia permaneceu no Reino Unido, enquanto que a sua mãe e irmã preferiram partir para a Dinamarca. No dia 17 de maio de 1920, recebeu os direitos das propriedades de Nicolau na Inglaterra, por ser a irmã mais velha do falecido czar. O seu valor era de 500 libras. O seu marido Sandro estava a viver em Paris. Em 1925, a situação financeira de Xênia tinha se tornado desesperadora. Mais tarde, teve que lidar com as afirmações fraudulentas de Anna Anderson, que dizia ser sua sobrinha Anastácia. Em outubro de 1928, Maria Feodorovna ficou gravemente doente. Durante esta altura, ambas as suas filhas estavam sempre ao seu lado, junto à sua cama. No dia 13 de outubro, a antiga czarina morreu. Um jornal dinamarquês escreveu que a Dinamarca estava de luto pela sua sábia e corajosa filha. No dia 26 de fevereiro de 1933, seu marido Sandro morreu. Em 1934, a Fragment Cottage tornara-se demasiada pequena para Xênia e a família, o que a levou a adicionar uma nova ala à casa. E em março de 1937, mudou-se para Winner House, no jardim do Palácio de Hampton. Xênia continuou a viver lá até a sua morte no dia 20 de abril de 1960, aos 85 anos. Apesar das dificuldades por que passava na altura, Xênia deixou uma pequena quantia de dinheiro para cada um dos seus filhos. Um dos descendentes de Xênia poderia ser atualmente o líder da família Romanov, mas todos os seus filhos tiveram casamentos inválidos. Por isso, se a monarquia voltasse à Rússia, nenhum deles poderia subir ao trono. Sagaz, ela sempre percebeu que as atitudes do irmão e da cunhada tinham colocado o Império Russo em uma situação delicada. Saiu da Rússia há tempo de salvar a sua vida. Poderíamos culpá-la? Mostrou-se uma mulher com influência e inteligência, demonstrando zelo pela família e pela sua posição de grã-duquesa. Tentou manter o clã unido, mas a sensação de vulnerabilidade do irmão não permitiu que agisse com a mesma prudência. Seu legado fica, sua lição de vida fica. E o que fica para você dessa história? Me conta nos comentários. Te espero por lá. Um grande abraço.